Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que para mim é muito difícil falar, mas eu preciso falar. É, eu preciso falar. Em setembro de 2018, eu fui internada por um tempo para tratar uma inflamação aguda no intestino. Estou em tratamento até hoje, desde então. E eu comecei a perceber nessa época que eu sentia com muita frequência uma sensação de tristeza, de solidão, uma sensação de que as pessoas não estavam gostando tanto de mim como antes ou como deveriam. Eu comecei a achar que por vezes eu era desprezada. Eu comecei a sentir essa sensação com muita frequência. Eu não tinha muita vontade de conversar. Eu continuei indo à casa do Senhor. O único momento que eu sentia alegria era quando eu estava na casa do Senhor, louvando o seu nome, ou lendo a sua palavra, fazendo um estudo bíblico que eu amo. Era o único momento em que eu sentia alegria. E eu conversava isso com o meu marido. Ele orava por mim, ele me dava flores, era carinhoso, presente, como sempre foi. Até que teve um dia que eu fui saindo de grupo de amigos. Eu saí de um grupo de amigas que eu tenho amizade desde 1988. Eu saí do grupo porque a impressão que eu tinha é que eu não tinha nada para oferecer para elas. Eu via fotos, vídeos, mensagens. Eu olhava aquilo, mas eu não tinha disposição física nem emocional para responder, para curtir, para dar parabéns pelo aniversário delas, enfim. Eu saí do grupo das minhas amigas. Amigas que, mesmo durante durante esta enfermidade, estavam muito presentes. Há amigos mais chegados até que um irmão. A Bíblia diz isso. Eu saí do grupo. Eu não tinha vontade de olhar e aquela responsabilidade de dizer curtir, não curtir, vou, não vou. Eu não tinha vontade de fazer isso. Eu precisei sair do grupo. Eu saí do grupo de família, da minha família. Eu saí do grupo da família. Sabe por quê? A mesma coisa, aquele compromisso de ter que clicar. E olha que eu os amo tanto, tanto. Eu amo tanto os meus sobrinhos netos. Eu não tenho nenhum escrúpulo de dizer que os amo quantas vezes eu tiver vontade. Mas eu saí do grupo da família. Pedi licença para sair. Saí do grupo de amigas, companheiras de oração da igreja. Saí do grupo de colegas, amigas presentes do meu antigo trabalho, saí. Pessoas que até alguns anos eu tive a oportunidade, por misericórdia, de lançar 2 livros. E elas organizaram o lançamento do livro, um almoço de autógrafos, na Confeitaria Colombo, no centro da cidade, tradicional, belíssima, deliciosa. Todas foram. No segundo livro, eu me lembro que elas marcaram um almoço no Designer Shopping. Foi muito bom. Rio Designer, na Barra. E eu fui. Elas fizeram isso por mim, mas eu saí do grupo. Elas tinham tanto para me dar, a minha família também, mas eu é que não tinha nada para dar. Era essa a impressão que eu tinha. E até que um dia o tratamento se prolongava, muita medicação, e isso foi antes do câncer se manifestar. Ainda era o tratamento intestinal. Eu perdi o controle, eu ia ao banheiro com muita frequência, enfim, o controle intestinal algumas vezes. Então isso me doía muito também. O corte do cabelo também veio nessa época, porque eu fiquei sem poder pintar, escovar, porque a doença autoimune atacou todo o couro cabeludo. Eu senti uma coceira como se fosse carrapatos grudados no meu cabelo. Enfim.
E nessa época eu já conhecia a pessoa de Jesus Cristo, eu já era sua serva, como até hoje tenho procurado ser. Não mereço, mas Ele tem sido misericordioso na minha vida. E aí eu comecei a pensar, Senhor, eu sou a tua serva. Eu tinha vergonha de sentir isso, porque sendo uma mulher que deseja ser do Senhor, como sentir tristeza? Até que a última sexta-feira do ano de 2017, eu acordei chorando de novo. Aí meu marido falou assim, Cássia, que tal a gente se arrumar? A impressão que eu tinha, assim, que se eu não levantasse naquele dia da cama, ficasse deitadinha, as pessoas não iam sentir falta. E se eu levantasse, eu ia ter que atender telefone, falar com um, falar com o outro. Aí eu acordei assim e compartilhei isso com o meu marido. Ele então falou assim, Cássia, que tal a gente, ainda deitada, nós dois deitados, ele me abraçou e falou assim, Cássia, que tal a gente sair agora? Vamos fazer uma visita a um profissional? Eu então respondi para ele, só se for agora, porque a minha vida precisa de socorro. E eu me lembro que a primeira pessoa, além do meu irmão, da minha cunhada, né, meu marido, óbvio, que eu compartilhei, meus sobrinhos, foi o meu pastor Abner Ferreira. Eu me lembro que eu fui a ele com o meu esposo, com o meu irmão, e chorei. E disse, eu tenho vergonha de sentir isso, porque eu sou serva de Deus. E ele foi muito acolhedor. Ele teve uma postura de um irmão, um amigo, um pastor que apacenta ovelhas, que trata a ovelha. Aquilo me fez muito bem e me animou ainda mais a prosseguir com o tratamento. Mas eu ficava pensando assim, eu recorri para a Bíblia. Eu comecei a comer a Bíblia, porque eu sabia que o desejo do Senhor é que eu superasse aquela fase. Além da saúde física, Ele queria me dar saúde mental, emocional, saúde da alma. Aí eu recorri a um versículo que diz assim, eu acho linda essa palavra, está em Provérbios 8:35, diz assim, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Achar a vida. Em João 3,16 é um versículo, quando a gente lê, a gente percebe que a nossa vida é para brilhar, é para louvar. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito, Ele deu de presente Jesus Cristo, para que todos aqueles que creem nele não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, tenha vida. Quem crê em Jesus Cristo é para ter vida em abundância. Agora tem um versículo, esse aqui diz assim, olha essa palavra, João, 3 João, versículo 2. Olha o que diz aqui. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui eu entendo que Jesus Cristo planejou para a gente saúde física e na alma, nas emoções, no comportamento, na saúde, nos pensamentos. Tem um versículo que fica em Jeremias, esse eu não abri agora, mas em Jeremias tem um versículo que diz assim, se eu não me engano é Jeremias 29:11, que diz assim, tenho para ti pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Deus tem pensamentos de paz. Eu recorri ao Senhor. Eu mudei de lugar. Agora aqui você vê que está um quadro, não está aquele quadro que eu gosto tanto. Eu vim para um outro cômodo. Porque eu não quis ficar lá, eu não queria nem que meu marido ouvisse. Embora ele seja o meu melhor amigo, eu não queria nem que ele ouvisse. Porque isso me emociona. Me emociona. Então, quando a gente percebe isso na palavra do Senhor, a gente fica mais confiante para chegar para Ele e dizer: olha, eu estou precisando de vida em abundância. A vida mora com Ele, é a vida. Ele é a fonte da vida. E tem um louvor, eu não acredito que eu tenha fechado o louvor. O louvor 328, que diz assim, eu fechei sim, mas eu anotei aqui. Olha esse louvor, que faz parte da minha vida emocional também. Opa, 328? Ai, desculpa, o pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor, o pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Aí segue, aí termina assim, não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Então aqui eu aprendo que a nossa vida tem que ter pão. Assim como eu adoro pão, a nossa vida precisa ser nutrida pelo pão da vida. A vida sem esse pão, o pão da vida, que é Cristo Jesus, ela fica murchinha mesmo. Quanto aos grupos, não era porque eles me deixaram de amar, eles eram muito presentes. Eu é que tinha a impressão que não tinha nada para fornecer a eles. Mas o Senhor restaura. O Senhor restaura. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou muito grata ao Senhor por isso. Ele tem me dado vida em abundância. Não há em mim, mas Ele me dá. Olha, muito obrigada por você ter ouvido, ter conversado comigo. Um abraço. Deus te abençoe e te dê vida em abundância. Que vá tudo bem na tua saúde, assim como vai bem na tua alma. Obrigada. Tchau.